Olá, bem-vinda à Confraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é. Como agir quando tenho filhos com uma pessoa narcisista? Essa foi a pergunta mais interessante de uma das confreiras essa semana, que eu não vou identificar, porque afinal é uma mãe aflita. E tanto faz se se trata de um homem narcisista ou uma mulher narcisista. As recomendações que eu vou transmitir para vocês a seguir é de quem teve um pai narcisista e pai de filho narcisista. Portanto, são recomendações de quem viveu, né? Esse desejo de blindar filhos e de ter sido blindada dessas pessoas complicadas em termos de transtorno de personalidade. Pegar aquele fôlego depois do golinho. Você sempre vai tentar aplainar o caminho dos seus filhos, você sempre vai tentar dar um desconto para os seus filhos, porque afinal tem um pai complicado ou uma mãe complicada, no caso de uma mãe narcisista, ou portadora de outro transtorno. Mas a verdade é que só pelo mal que você já sofreu nesse relacionamento, por mais que você tenha tentado deixar as crianças blindadas e seguras com relação a isso, já as afetou. Não tem como uma mãe sofrer e os filhos não sentirem, ainda que sutilmente. Então, eles já são também, ainda que o genitor ou genitora não faça nada diretamente contra, já são vítimas ou vítimas indiretas de narcisistas. Então, eu preciso que você entenda até onde vai o seu poder de atuação aí. Muitas vezes você vai se sentir impotente nesse caminho. Muitas vezes você vai sentir que falhou. Você vai sentir aquela dor na carne quando o seu filho, sua filha, chegarem chorando. Porque a dinâmica de pais narcisistas é a de ter o bebê dourado ou a criança dourada, que é aquela sobre a qual projeta todas as expectativas e coisas boas, e predicados, e virtudes, e qualidades, e o filho que é o depositário de todo o lixo, de toda a sombra. Não pense que um tem mais privilégios do que o outro, porque na medida que o bebê dourado, a criança de ouro, tem a predileção desse genitor narcisista, ela também será cobrada por isso. Duramente cobrada por isso. Então, às vezes, é a criança que era deixada de lado, que era menosprezada pelo pai ou pela mãe narcisista, aquela que se desenvolve melhor, mais livremente, mais autônoma, aprende a se virar. Não existe privilegiado quando se trata de filhos de narcisistas. E você, como mãe, dentro da sua preocupação, já deve saber o que não deve fazer. Criticar, atacar o genitor das crianças na frente delas. Isso não se deve fazer no caso de qualquer separação. Até porque as crianças são muito mais espertas do que você pensa. Elas estão contabilizando os silêncios, os gritos, as batidas de porta, as caras amarradas, as caras de choro, possíveis hematomas. Eu não sei até que ponto, né, vão os conflitos dentro do seu lar, mas elas estão energeticamente no caderninho da alma, elas estão fazendo essas anotações. Então, evite transparecer aquilo que você pensa de menos bom, menos positivo sobre o genitor das crianças. Sabe como uma criança se sente quando ela escuta falar mal do pai ou da mãe? Ela pensa, puxa, 50% de mim não prestam. Sim, ela veio dali, ela tem identificação com aquele genitor. Ainda que ela sofra nas mãos desse genitor, ela procura agradar, inconsciente ou conscientemente. Então, sempre é bom evitar fazer isso. O que fazer especificamente no caso do genitor narcisista? Você vai ter que ter super registros de tudo, super documentação de tudo. Porque ele ou ela, narcisista, vai sempre buscar uma brecha para prevalecer, para tirar vantagem, para te difamar, para obter suprimento narcísico, que é o quê? Ver as emoções dos outros bagunçadas, criar o caos. Então, eu recomendo fortemente que você entenda, não vai ser um ex-bro, não vai ser uma ex-mana, parça. Não conte com isso. Mesmo que em algum momento eles se apresentem dessa forma. Tenha tudo registrado. As visitas são, impreterivelmente, a cada 15 dias, seu filho e sua filha vão chegar chorando: ah, mãe, mas eu queria esse fim de semana ir pro pai, porque vai ser aniversário do vizinho, do filho do vizinho do pai. Poxa, mãe, troca o fim de semana com o pai. Putz, com narcisistas
isso não funciona. Funciona em famílias funcionais, que são capazes de entender e abrir exceções, as regras aí de convivência, de guarda compartilhada, de férias, de fim de semana. Infelizmente, você vai ter que muitas vezes contrariar seus filhos, porque numa dessas vem um ataque, numa dessas vem às vezes, até um love bombing. Por que não? Então, você vai ter que viver em alerta, não tem jeito. Se você me disser que a integridade física ou psicológica das crianças está severamente ameaçada, eu te recomendo que procure a justiça, conselho tutelar, vara da infância, família, advogado, porque talvez seja necessário alguma medida mais drástica. Mas se for um narcisista convivível, você vai ter que ser aquela pessoa guardiã das regras. Você vai ter que ser aquela primeira que não vai poder abrir mão de um aniversário, de um Natal, de um Réveillon, se assim for o estipulado. E como agir quando os seus filhos chegarem chorando porque o pai ou a mãe narcisista começou a usar as crianças para te atingir? Você simplesmente reforce os laços que você tem com seus filhos. Vocês estão ali criando uma bolinha de amor, né? Então fala, fica aqui, tá tudo bem, mamãe te compreende, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua raiva, eu entendo o seu sofrimento. Papai não tem recursos para ser diferente nesse momento. Papai não tem recursos para dar outro tipo de afeto. Mamãe não tem recursos para ser uma mãe mais carinhosa nesse momento, sabe? Não tem recursos para ser mais nesse momento. É um jeito eufemista de você dizer, são pessoas indisponíveis, esse é um fato, eles vão precisar lidar com a realidade cedo ou tarde. Você não deve atacar, mas também por muito tempo você não vai conseguir esconder que se trata de uma pessoa muito problemática e que vai respingar sobre eles. Abraça, fica junto, dá colo, dá carinho, dá compreensão e, por favor, assim que você puder, tiver recursos, procura um serviço de psicoterapia infantil. Psicoterapia infantil é um dos trabalhos mais bonitos e eficazes dentro da psicologia clínica, porque funciona principalmente quando os pais apoiam, estão dispostos a encarar os desdobramentos de um processo de terapia que vai revelar não os problemas das crianças, mas toda a sintomatologia de uma família, de um ecossistema todo. Então, se você puder, o quanto antes, já coloca as crianças na terapia, para que eles tenham um espaço seguro de reclamação, de acolhimento, porque muitas vezes você não vai poder e talvez nem vá querer mexer no vespeiro dessa relação deles com o outro genitor. Então, essas são as minhas recomendações para você. Não falar mal do ex, ter regras muito claras e sem exceções, acolher as crianças e explicar diante de uma crise que papai ou mamãe não tem recursos disponíveis para ser mais carinhoso agora, porque aí você dá a esperança de um dia poder ser diferente. Se eu não pudesse acreditar que as pessoas mudam, eu jamais poderia ter escolhido a psicologia, embora eu não clinique mais, tá? Fazendo outras coisas da minha vida. Mas eu acredito que pessoas podem se transformar, principalmente movidas por um amor, às vezes, como o de filhos. Isso pode acontecer sim. Às vezes, diante da perda do afeto de um filho, alguém pode resolver se trabalhar. E a quinta medida, talvez seja a mais importante de todas. Vão todos para a terapia. Pelo menos o maior número de vocês. Eu sei que alguns postos de saúde oferecem psicoterapia infantil e é um direito seu, como cidadão, Beleza? Espero ter ajudado. Mas o mais importante, não queira tirar todos os problemas da vida dos filhos de vocês. E nem se culpe por ter feito essa escolha em algum momento da sua vida. Combinado? O seu poder, nosso poder, sempre é limitado. E a gente só pode fazer os nossos 100% bem feitos. O do outro é do outro. Um beijo e até a próxima confraria.